Meu amigo, antes de cada grande vitória em Cristo, existe um caminho que poucos têm coragem de percorrer. Não é um atalho, não é um caminho pavimentado com facilidades. É uma estrada estreita, marcada por lágrimas, lutas e provações que testam até o mais profundo da nossa fé. Muitos desistem antes de chegar ao fim, porque confundem provação com abandono e dor com derrota. Mas eu quero que você entenda. Se você está passando pelo fogo, talvez seja porque Deus está moldando você para algo maior do que você imagina. Hoje eu não vou falar para massagear o seu ego. Eu vou falar para despertar a sua alma. Porque se você suportar cada prova sem perder a confiança, você vai descobrir que do outro lado dessa tempestade existe uma vitória tão gloriosa que só pode vir das mãos do Senhor. Primeira provação. A provação da solidão espiritual. A solidão espiritual não é simplesmente a ausência de pessoas ao nosso redor. É a sensação profunda de que ninguém, nem mesmo aqueles que nos amam, conseguem compreender a intensidade da luta que travamos dentro da alma. É como caminhar por um vale silencioso, onde as vozes que antes nos encorajavam parecem ter desaparecido e por mais que tentemos explicar o que sentimos, as palavras não são suficientes. Há um peso que só nós e Deus conhecemos. É nesse lugar, muitas vezes sombrio, que o Senhor escolhe trabalhar de forma mais profunda no coração de um cristão. Elias, o grande profeta de Deus, conheceu esse vale. Ele não era um homem qualquer. Tinha enfrentado reis, desafiado falsos profetas e visto fogo cair do céu como prova do poder do Deus vivo. Porém, mesmo depois de tudo isso, ele se encontrou fugindo, com medo, esgotado e desejando a morte. Ele se assentou debaixo de um zimbro no deserto e pediu para Deus tirar a sua vida. 1 Reis 19:4. É difícil imaginar que um homem tão usado por Deus pudesse chegar a esse ponto, mas isso nos mostra que a solidão espiritual pode alcançar qualquer um, não importa o quão forte seja a sua fé. Naquele deserto, Elias não ouviu o estrondo do vento, nem o terremoto, nem o fogo. Deus se revelou na suave voz. 1 Reis 19:12. Isso é um mistério que precisamos entender. Muitas vezes, no auge da solidão, esperamos que Deus fale de forma estrondosa, que Ele nos mostre um sinal grandioso para dissipar todas as dúvidas. Mas o Senhor escolhe falar no silêncio. Ele nos ensina a calar o barulho do mundo para ouvir a voz que guia, consola e direciona. A solidão espiritual é um instrumento de Deus. Ela nos separa do excesso de opiniões, do ruído das distrações e até das dependências emocionais que criamos. É no deserto que aprendemos a depender exclusivamente dele. Pense por um momento, quantas vezes, cercado de gente, você já se sentiu incompreendido? Quantas vezes buscou conselho e percebeu que, por mais bem intencionadas que fossem as palavras, elas não alcançavam o que realmente estava acontecendo no seu coração? É porque certas respostas não vêm de homens, vêm somente de Deus. No entanto, a solidão espiritual também é perigosa quando mal compreendida. O inimigo tenta usá-la para sussurrar mentiras, dizendo que Deus se esqueceu de você, que suas orações não são ouvidas, que sua fé é inútil. E aqui está um ponto crucial. Na solidão, ou você se afasta de Deus ou se aproxima mais dele. Não existe meio termo. É por isso que tantos naufragam na fé nesse momento. A prova da solidão revela se o nosso relacionamento com Deus é apenas emocional ou se é enraizado na convicção. Elias precisou aprender isso. Ele pensou que tudo estava perdido, que sua missão havia acabado, mas Deus ainda tinha um caminho preparado. O Senhor não apenas o alimentou fisicamente com pão e água trazidos por um anjo, mas também renovou sua visão espiritual. É assim que Deus trabalha. Quando tudo parece morto, Ele nos dá forças para caminhar mais 40 dias e 40 noites, até chegarmos ao monte onde sua presença nos restaura.
Você pode estar nesse lugar agora, sentindo-se esquecido, invisível, esgotado. Mas lembre-se, a ausência de aplausos não significa ausência de propósito. A falta de companhia não significa falta de direção. Deus está trabalhando em silêncio. Ele está lapidando sua fé para que você possa carregar a vitória sem que o peso dela o destrua. Ele está ensinando a sua alma a se alimentar somente dele, para que quando chegar o tempo da abundância, você não se perca. No deserto, aprendemos algo que nenhum livro ou sermão pode ensinar: que Cristo é suficiente. Ele é o pão que sustenta, a água que sacia, a voz que orienta, o abrigo que protege. Quando você descobre isso, a solidão deixa de ser um fardo e se torna um lugar de intimidade. É nesse silêncio que nascem as maiores revelações, que brotam os sonhos de Deus para a sua vida e que sua fé deixa de ser teoria para se tornar experiência. A prova da solidão também expõe as nossas fragilidades. Nos obriga a olhar para dentro e perceber onde ainda dependemos mais das pessoas do que de Deus. Nos mostra que, às vezes, nossas forças estão mais ancoradas na estrutura visível da vida cristã, cultos, ministérios, círculos sociais, do que na comunhão genuína com o Senhor. E quando tudo isso é tirado, resta apenas a pergunta: quem é Deus para mim quando não tenho nada mais? E aqui está o ponto mais profundo dessa provação. Deus nos conduz ao deserto não para nos destruir, mas para nos preparar. Ele sabia que Elias ainda enfrentaria desafios. Sabia que a missão dele não havia terminado. Mas, para que ele pudesse continuar, precisava ser renovado de dentro para fora. E o mesmo acontece conosco. Antes da grande vitória, Deus precisa garantir que o nosso coração está pronto para recebê-la. Talvez, neste momento, o que você sente como abandono seja, na verdade, um convite de Deus para um nível mais profundo de intimidade. Talvez o silêncio que incomoda seja a pausa necessária para que você ouça o que ele tem a dizer. Não se apresse em sair do deserto, porque é ali que as raízes da sua fé se aprofundam. É ali que você deixa de viver pelas emoções e passa a viver pela convicção de que Ele é fiel, mesmo quando não parece. E quando você sair dessa prova, porque você vai sair, perceberá que nada mais poderá roubar a certeza de que Deus está com você. As tempestades virão, as vozes contrárias se levantarão, mas você terá aprendido no silêncio que o Senhor nunca abandona os seus. E é justamente essa certeza que o preparará para a próxima provação, porque quando enfrentamos a solidão e permanecemos firmes, o próximo passo é inevitável. A oposição se levanta. Assim como Elias, que depois de ouvir a voz suave de Deus, foi enviado de volta para enfrentar reis e profetas, você também será chamado a se levantar. Mas agora, fortalecido por ter conhecido o Deus do deserto, o Deus do silêncio e o Deus da intimidade. E quando a oposição chegar, ela não encontrará um coração fraco, mas um servo que sabe em quem tem crido. Segunda provação, a provação da oposição e do conflito. A oposição sempre vem depois de um tempo de solidão espiritual. É como se o inimigo percebesse que você encontrou forças no silêncio e então tentasse abalar aquilo que Deus construiu dentro de você. Muitas vezes, ela não vem de longe, mas de perto, das pessoas que você conhece, das vozes que um dia o apoiaram, mas agora questionam, criticam ou até zombam da sua fé. É nesse momento que você começa a entender que a vida cristã não é uma caminhada de aplausos, e sim uma jornada de obediência, mesmo quando tudo ao redor se levanta contra você. Neemias viveu essa realidade quando recebeu de Deus a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Não havia nada de fácil ou glamouroso naquela tarefa.
Era um trabalho árduo, sob constante ameaça, com inimigos observando cada movimento. Sambalate e Tobias zombavam, dizendo que o muro cairia se uma raposa passasse sobre ele. Neemias 4:3. Eles riam, tentavam desmoralizar e minar a coragem do povo. Esse é o padrão da oposição. Começa com o escárnio, porque o inimigo sabe que se conseguir atingir a sua mente, conseguirá paralisar suas mãos. Quando você decide permanecer firme em Deus, as críticas vão aumentar. As pessoas vão questionar suas motivações, distorcer suas palavras e tentar convencê-lo de que está desperdiçando seu tempo. E não se engane, a oposição nem sempre vem com hostilidade aberta. Muitas vezes, ela se apresenta com bons conselhos, que na verdade querem desviá-lo do caminho. Neemias recebeu convites para se encontrar fora dos muros, armadilhas disfarçadas de diálogo, mas ele respondeu: "Estou executando um grande projeto e não posso descer." Neemias 6:3. Essa frase precisa estar gravada no coração de todo cristão que enfrenta a oposição. Você está executando um grande projeto. Viver para Cristo, permanecer fiel à sua palavra, cumprir o propósito que Ele lhe confiou. E por causa disso, não pode se distrair com vozes que tentam tirá-lo do foco. É aqui que a oposição se torna um teste. Ela revela se você está mais preocupado com a aprovação de Deus ou com a aceitação das pessoas. O inimigo não suporta ver um cristão determinado. Por isso, ele vai intensificar a pressão, tentando criar medo. No tempo de Neemias, os adversários espalharam boatos de que o povo estava se preparando para a guerra, para provocar insegurança e interromper a obra. O medo é uma arma antiga. Ele paralisa antes mesmo que a batalha comece. É por isso que, quando a oposição se levanta, precisamos lembrar que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Mas veja bem, enfrentar oposição não significa agir com raiva ou revidar no mesmo tom. Neemias não desceu ao nível dos seus inimigos. Ele permaneceu no trabalho, orando e agindo ao mesmo tempo. Essa é a postura de um servo fiel: ajoelhar-se diante de Deus e manter as mãos ocupadas no serviço. Orar como se tudo dependesse do Senhor e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Essa é a combinação que sustenta um cristão em meio à resistência. Há algo importante para entender. A oposição, por mais dura que seja, é um indicador de que você está no caminho certo. Satanás não desperdiça esforço em quem já está parado ou desviado. Ele ataca aqueles que avançam. Então, se as críticas aumentam, se as barreiras surgem, se os ventos contrários sopram mais fortes, saiba que o inimigo está incomodado porque algo está sendo edificado na sua vida. E quando isso acontece, não é hora de recuar. É hora de reforçar os muros e firmar ainda mais os alicerces. Muitos, nesse ponto, desistem. A pressão se torna insuportável e a vontade de agradar a todos fala mais alto. É por isso que Jesus disse: "Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim fizeram os pais aos falsos profetas." Lucas 6:26. Se a sua caminhada não encontra oposição alguma, talvez seja a hora de se perguntar: estou realmente vivendo de forma a incomodar o reino das trevas? A oposição também nos ensina sobre discernimento. Nem toda resistência é maligna. Às vezes, Deus permite obstáculos para nos proteger de um erro ou de um caminho precipitado. A diferença está no fruto. A oposição que vem do inimigo busca destruir, paralisar e encher de medo. A oposição que Deus permite nos ensina, fortalece e direciona. Para distinguir uma da outra, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo, o mesmo que falou com Elias no silêncio. Quando estamos preparados pela solidão espiritual, a oposição já não nos pega tão desprevenidos. Aprendemos a ouvir a voz de Deus mais do que o barulho ao redor. É por isso que, mesmo no meio das ameaças, Neemias pôde continuar.
Ele sabia que o que estava fazendo não era para agradar homens, mas para cumprir a vontade de Deus. Talvez neste momento você esteja enfrentando resistência no trabalho, na família ou até na própria igreja. Pode ser que haja pessoas tentando minar sua fé ou ridicularizar sua obediência à palavra. Não se deixe vencer pelo desânimo. Lembre-se, se você está no centro da vontade de Deus, nenhuma oposição pode impedir o cumprimento do seu plano. Ela pode atrasar, dificultar, cansar, mas jamais derrotar aquele que permanece firme. A oposição, no fim, se torna um testemunho. Quando os muros de Jerusalém ficaram prontos, os inimigos de Neemias ficaram desanimados e reconheceram que aquela obra fora realizada com a ajuda de Deus. Neemias 6:16. É isso que acontece quando um cristão permanece firme. Até aqueles que se levantaram contra acabam vendo que a vitória não foi fruto de força humana, mas da mão do Senhor. E há um detalhe precioso. A oposição prepara o seu coração para a próxima etapa do processo. Porque depois de enfrentar as vozes contrárias e permanecer de pé, Deus nos leva para um teste que exige ainda mais fé, o teste da espera. Esse é um dos mais desafiadores, porque, enquanto a oposição é visível e imediata, a espera é silenciosa e prolongada. Na espera não há inimigos gritando contra você, mas há um relógio que parece atrasar. Não há ameaças diretas, mas há um coração inquieto que precisa aprender a descansar no tempo de Deus. E é aí que muitos tropeçam, porque suportar o barulho do mundo é mais fácil do que enfrentar o silêncio do tempo. E é justamente aí que Deus começa a trabalhar de forma diferente. Se na solidão Ele molda e na oposição Ele fortalece, na espera Ele aprofunda a confiança. E é para essa etapa que estamos caminhando, porque todo cristão que deseja a grande vitória em Cristo precisa, obrigatoriamente, aprender a viver debaixo do compasso perfeito do Senhor. Terceira provação, a provação da espera e da paciência. A espera é talvez uma das provações mais difíceis para qualquer cristão. Diferente da oposição, que é ruidosa e visível, a espera é silenciosa, discreta e muitas vezes invisível para quem está ao nosso redor. É um teste que não se trava contra inimigos de fora, mas contra a própria ansiedade que habita dentro de nós. Esperar pelo tempo de Deus é mais do que simplesmente ficar parado. É permanecer ativo na fé, mesmo quando nada ao redor parece se mover. José é um exemplo vivo dessa provação. Ainda jovem, recebeu sonhos grandiosos de Deus. Ele se via em posição de autoridade, sendo honrado por sua família. Mas em vez de ver essa promessa se cumprir rapidamente, ele experimentou uma longa jornada de atrasos aparentes. Vendido como escravo, injustamente acusado, lançado na prisão e esquecido por aqueles que poderiam ajudá-lo. Foram anos de espera, e durante esse tempo, José não apenas aguardou, ele foi moldado. Essa é a primeira lição da espera. Deus não está apenas adiando o que prometeu, Ele está preparando você para receber. Muitas vezes, o Senhor não entrega a vitória porque se viesse cedo demais, nós a perderíamos. Ele sabe que caráter sólido não se constrói na pressa, mas na perseverança. Enquanto José estava na prisão, Deus não estava atrasando o plano, Ele estava preparando o homem para o plano. Na espera, a tentação é buscar atalhos. Saul, o primeiro rei de Israel, caiu nessa armadilha. Deus havia determinado que Samuel oferecesse o sacrifício, mas, como Samuel demorava a chegar, Saul decidiu agir por conta própria. Esse ato de impaciência lhe custou o trono. 1 Samuel 13, 8-14. É assim que a espera revela quem confia plenamente e quem confia apenas enquanto tudo acontece rapidamente. A espera também revela o que realmente buscamos. Será que queremos apenas o presente de Deus ou estamos dispostos a valorizar a sua presença? A quem
No silêncio da espera, se afaste, perca o fervor e se distraia com outras vozes. Mas aquele que permanece fiel, mesmo quando não há sinais visíveis, demonstra uma fé que agrada profundamente ao Senhor. É nesse período que aprendemos a viver pela promessa, e não pela evidência. Hebreus 11 nos lembra que os heróis da fé morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. A fé verdadeira não exige provas imediatas. Ela se mantém viva porque confia no caráter de Deus. E aqui está um ponto crucial. Se Deus prometeu, a promessa já é tão certa quanto se já tivesse se cumprido. No entanto, precisamos ser honestos. Esperar dói. Dói porque a nossa natureza quer controle, quer ver resultados, quer respostas. E Deus, muitas vezes, parece demorar para agir, mas essa demora é pedagógica. É no tempo estendido que aprendemos que a nossa vida não é regida pelo relógio humano, mas pelo calendário divino. É nessa aparente lentidão que ele nos ensina a diferenciar o nosso desejo do seu propósito. José, mesmo na prisão, servia com excelência. Ele não cruzou os braços dizendo, quando Deus cumprir sua promessa, então eu vou me esforçar. Não, ele foi fiel no pouco. E essa fidelidade silenciosa abriu portas no tempo certo. Isso nos mostra que esperar não é parar. É permanecer fazendo o que é certo, mesmo sem aplausos, mesmo sem visibilidade. A espera também é um campo de batalha espiritual. O inimigo vai sussurrar. Se Deus fosse mesmo fiel, já teria feito. Ele tentará plantar desânimo, comparação e inveja, mostrando o avanço de outros enquanto você parece estagnado. É nessa hora que precisamos voltar os olhos para Jesus, como Pedro deveria ter feito ao andar sobre as águas. Se olharmos para as ondas da demora, vamos afundar. Mas se mantivermos os olhos no Senhor, a espera se tornará um caminho seguro. Outra armadilha da espera é tentar ajudar Deus. Abraão e Sara caíram nesse erro quando decidiram gerar um filho por meio de Hagar, a serva. O resultado foi dor, conflito e consequências que ecoaram por gerações. Gênesis 16. A espera exige disciplina para não antecipar aquilo que só trará fruto no tempo determinado por Deus. Mas há um segredo precioso. Quando aprendemos a descansar na espera, encontramos paz mesmo sem ver resultados imediatos. Isaías 40:31 nos lembra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não é perder tempo, é investir tempo. É um período em que o Senhor renova a alma e fortalece o espírito para suportar o peso da vitória que virá. Talvez você esteja nesse exato momento, orando por anos, por uma salvação na família, esperando por uma cura, confiando em uma promessa específica que ainda não se cumpriu. E enquanto isso, a tentação de desistir bate à porta. Mas lembre-se, Deus nunca se atrasa. Ele não trabalha no nosso tempo, mas sempre no tempo perfeito. E muitas vezes é no final da espera que a batalha se intensifica. Antes de José ser chamado para interpretar o sonho de Faraó, ele experimentou mais um esquecimento. O copeiro que havia prometido falar dele simplesmente o ignorou por 2 anos inteiros. 2 anos que poderiam ter sido um fardo, mas que se tornaram o último estágio de preparação antes da exaltação. Isso nos mostra que mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está movendo peças que não vemos. A espera nos treina para a próxima provação, porque depois de aprender a confiar no tempo de Deus, Ele muitas vezes nos leva a encarar a escassez. E essa é uma das provas mais afiadas para o coração humano. Confiar quando o que temos nas mãos parece insuficiente. Mas quem aprendeu a esperar sabe que o mesmo Deus que sustenta no silêncio é o Deus que provê no vazio. E é nessa transição que caminhamos agora, do silêncio do tempo para o desafio da necessidade.
Porque antes da grande vitória, Deus quer nos mostrar que Ele não é apenas o Senhor das promessas, mas também o Senhor da provisão. E quando entendemos isso, nenhuma escassez pode nos fazer recuar. Quarta provação: a provação da escassez e da necessidade. A escassez é uma prova que mexe profundamente com o coração humano. Quando as mãos estão vazias e os recursos parecem insuficientes, a fé é colocada diante de um espelho. Será que realmente confiamos que Deus é nosso provedor? Ou apenas dizemos isso enquanto a despensa está cheia? A verdade é que a escassez expõe nossas dependências ocultas, revelando se depositamos nossa segurança em Deus ou nas coisas que Ele nos dá. Muitas vezes, antes da vitória, o Senhor nos leva a um vale de necessidades para nos ensinar que viver pela fé não é apenas acreditar que Ele pode prover, mas descansar no fato de que Ele vai prover, mesmo que não saibamos como. E é nesse cenário que a história da viúva de Sarepta se torna tão real para nós. 1 Reis 17, 8, 16. Essa mulher vivia num contexto de fome severa. Sua realidade era desesperadora. Apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para preparar a última refeição antes de esperar a morte junto com seu filho. Então, aparece o profeta Elias e pede justamente o que ela não tinha: um pedaço de pão primeiro para ele. Aos olhos humanos, isso parecia insensível, até cruel. Mas, na verdade, Deus estava usando aquela situação para revelar que a sua provisão não depende da abundância que vemos, mas da obediência que praticamos. O milagre não veio antes do ato de fé. Foi somente depois que a viúva confiou na palavra de Elias e colocou Deus em primeiro lugar que a farinha e o azeite não acabaram. Isso nos ensina que na escassez, a prioridade ainda deve ser a obediência e a entrega. É fácil confiar quando há sobra. Difícil é obedecer quando tudo que temos é pouco demais até para nós. A escassez também revela como reagimos diante do medo. Quando olhamos para o pouco que temos e concluímos que não será suficiente, começamos a agir guiados pela lógica humana. Economizar, reter, segurar com força o pouco que resta. Mas a fé nos convida a fazer o oposto: liberar nas mãos de Deus o que parece insuficiente, acreditando que Ele pode multiplicar. Foi assim com o menino que entregou seus 5 pães e 2 peixes a Jesus. João 6, 9, 13. Humanamente, aquilo era nada diante de 5.000 homens famintos, mas nas mãos do Senhor foi mais que suficiente. O problema é que muitas vezes a escassez nos tenta a pensar que Deus se esqueceu de nós. E aqui é onde a prova se torna mais intensa. O inimigo vai tentar plantar em nosso coração a dúvida: se Deus é tão bom, por que você está passando por isso? Foi essa a insinuação que Israel ouviu no deserto quando começou a reclamar do maná, desejando voltar ao Egito. Números 11, 4, 6. Eles tinham o pão do céu todos os dias, mas em vez de verem o milagre, focaram no que não tinham. Essa é uma armadilha perigosa. Quando a escassez se prolonga, podemos perder a gratidão pelo que Deus já está fazendo. É por isso que, nessa prova, precisamos manter os olhos na fidelidade do Senhor e não na limitação do momento. Ele pode prover no deserto, abrir fontes de água da rocha e enviar alimento de formas que nunca imaginaríamos. Também é importante entender que a escassez pode ser temporária, mas o que ela produz em nosso coração é eterno. Paulo aprendeu isso e declarou em Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O segredo não estava na quantidade, mas na confiança. E há um detalhe precioso: a escassez nos prepara para administrar a abundância. Muitos querem a vitória, mas não têm maturidade para lidar com o que ela traz.
Deus, então, nos treina no pouco, para que, quando vier o muito, saibamos honrar a Ele, e não o dinheiro, a segurança material ou as bênçãos recebidas. Talvez você esteja agora em um momento em que as contas parecem maiores que a renda, em que os recursos para um sonho ou ministério são mínimos, ou em que as forças emocionais e espirituais parecem quase esgotadas. Saiba que se a sua vida está nas mãos de Deus, a escassez não é sinal de abandono, mas de treinamento. Ele está ensinando você a depender dele a cada dia, como o povo de Israel dependia do maná, não acumulando para amanhã, mas recebendo o suficiente para hoje, com a confiança de que amanhã ele fará de novo. A grande lição dessa prova é que Deus nunca é limitado pelo que está em nossas mãos. Ele alimentou Elias por meio de corvos, sustentou uma multidão no deserto, multiplicou azeite em uma casa humilde e ainda hoje continua provendo de maneiras que não conseguimos antecipar. A pergunta é: você está disposto a obedecer mesmo quando parece que não tem o suficiente? Essa disposição é o que diferencia aqueles que passam pela escassez apenas sobrevivendo daqueles que saem dela mais fortes espiritualmente. Porque, no fundo, a vitória não está apenas em receber o que precisamos, mas em aprender que a nossa fonte é o próprio Deus. E quando isso fica gravado no coração, a escassez perde o poder de nos amedrontar. E é justamente essa confiança que nos prepara para a próxima provação, a batalha interna. Porque mesmo quando Deus provê, ainda enfrentamos pensamentos de medo, insegurança e dúvida. São batalhas silenciosas, travadas dentro da mente e do coração, que podem ser mais exaustivas do que qualquer luta externa. E para vencer essa etapa, não basta ter experimentado milagres. É preciso aprender a manter os olhos fixos em Cristo em meio às ondas da incerteza. Quinta provação: a provação das batalhas internas e dúvidas. As batalhas internas são muitas vezes mais intensas do que qualquer guerra travada contra inimigos externos. É dentro da mente e do coração que se decidem as maiores vitórias ou derrotas de um cristão. Podemos estar cercados de provisão, com portas abertas e até com sinais claros de que Deus está agindo. Mas, se a nossa mente estiver dominada pelo medo, pela dúvida e pela insegurança, viveremos como se ainda estivéssemos derrotados. Essas batalhas são silenciosas. Ninguém vê o que acontece nas madrugadas em que o sono não vem, ou nos momentos em que um sorriso esconde a aflição por dentro. É o peso de pensamentos como: e se não der certo? E se eu não conseguir? E se Deus não agir a tempo? É nesse campo invisível que o inimigo atua com mais força, porque ele sabe que se conseguir paralisar a mente, consegue travar todo o corpo. Pedro experimentou essa batalha de forma literal. Ele recebeu um convite que poucos ouviram na história. "Vem", disse Jesus, chamando-o para andar sobre as águas. Mateus 14:29. Enquanto seus olhos estavam fixos no Mestre, ele fez o impossível, caminhou sobre as ondas. Mas bastou um instante de distração, um olhar para a força do vento, para que o medo tomasse conta e ele começasse a afundar. O problema não foi o vento, o problema foi para onde ele olhou. Essa é a essência das batalhas internas. Elas não são vencidas ignorando as circunstâncias, mas escolhendo para onde direcionar o foco. Se olharmos para os problemas, eles crescerão. Se olharmos para Cristo, veremos que Ele é maior do que qualquer onda. A fé não elimina o vento, mas nos ensina a atravessá-lo sem sermos derrubados. O inimigo sabe disso e trabalha para alimentar pensamentos que distorcem a realidade. Ele exagera os riscos, minimiza as promessas de Deus e tenta nos convencer de que não somos capazes. Ele fez isso com Gideão, que se via como o menor da sua família, indigno de ser chamado por Deus para libertar Israel. Juízes 6:15. Mas Deus não via um homem fraco, via um guerreiro valente.
Muitas vezes, a batalha interna é aceitar a visão que Deus tem de nós e rejeitar as mentiras que o inimigo tenta plantar. Essas lutas também revelam se a nossa fé está baseada nas emoções ou na convicção. Emoções são voláteis, mudam com o clima, com as notícias, com as reações das pessoas. Convicção é firme, permanece mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Paulo, preso e injustiçado, declarou: "Sei em quem tenho crido." 2 Timóteo 1:12. Ele não disse, "Eu sinto." Ele disse, "Eu sei." Isso é convicção. Para vencer as batalhas internas, precisamos preencher a mente com a verdade da palavra. Não basta expulsar os pensamentos de medo, é preciso substituí-los por promessas de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, respondeu a cada investida de Satanás com: "Está escrito." Mateus 4:10. Ele não argumentou com o inimigo, segundo lógica humana. Ele usou a autoridade das Escrituras. Isso nos mostra que a vitória sobre a dúvida não é conquistada pela força da nossa vontade, mas pela força da palavra viva dentro de nós. Outra estratégia essencial é não lutar sozinho. Muitas batalhas internas se intensificam porque escolhemos guardá-las para nós mesmos. Mas Tiago 5,16 nos lembra: "Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados." Às vezes, compartilhar a luta com um irmão de confiança é o que quebra o ciclo de pensamentos destrutivos. A solidão é terreno fértil para a dúvida crescer. A comunhão é o solo onde a fé floresce. As batalhas internas também testam a nossa resistência espiritual. É fácil acreditar quando tudo acontece rapidamente. Difícil é permanecer crendo depois de meses ou anos de luta. E aqui está um ponto que precisamos entender. A perseverança não é teimosia humana, é fruto do Espírito. É Ele quem nos capacita a permanecer firmes, quando humanamente já teríamos desistido. Talvez você esteja travando essa guerra agora. Por fora, parece que está tudo bem, mas por dentro, você sente que está afundando. As ondas dos problemas, a força dos ventos das circunstâncias, a voz da dúvida tentando abafar a fé. Se for esse o seu caso, lembre-se do que aconteceu com Pedro. Mesmo afundando, ele teve a coragem de clamar: "Senhor, salva-me." Mateus 14:30. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Essa é a promessa para quem luta internamente. Você pode estar cansado, mas o braço do Senhor não está encolhido demais para salvar. Vencer as batalhas internas não significa nunca sentir medo ou dúvida. Significa não deixar que eles determinem as nossas decisões. É agir pela fé, mesmo quando o coração ainda está se acalmando. É continuar andando, mesmo que seja sobre águas agitadas, porque sabemos que aquele que nos chamou é fiel para nos sustentar. E ao vencer essas batalhas na mente e no coração, estaremos preparados para uma provação ainda mais intensa, o ataque direto do inimigo. Porque muitas vezes, quando fortalecemos a fé e resistimos à dúvida, Satanás parte para investidas mais agressivas, tentando derrubar de uma vez aquilo que Deus está edificando em nós. E é para esse cenário que seguimos agora, quando o adversário não se contenta mais em lançar setas de dúvida, mas vem de forma direta, tentando nos destruir. É aí que aprendemos que a vitória não vem pela força humana, mas pela autoridade daquele que já venceu todas as coisas. Sexta provação: a provação do ataque direto do inimigo. O ataque direto do inimigo é uma das provações mais intensas que um cristão pode enfrentar, porque ele não vem disfarçado nem escondido. Ele vem para destruir. Até aqui, passamos pela solidão, enfrentamos a oposição, aprendemos a esperar, confiamos na provisão em tempos de escassez e vencemos batalhas internas. Mas, quando o inimigo percebe que todas essas estratégias falharam, ele intensifica o confronto.
lançando contra nós ataques frontais, tentando minar a fé de forma definitiva. Jesus experimentou isso no deserto. Mateus 4:1-11. Após 40 dias e 40 noites de jejum, o Senhor estava fisicamente enfraquecido. Foi nesse momento que Satanás se aproximou, não com ataques indiretos, mas com tentações claras e específicas. Transformar pedras em pão, lançar-se do pináculo do templo, receber os reinos do mundo em troca de adoração. O inimigo sabia que era agora ou nunca. Ele mirou diretamente nas áreas mais sensíveis: necessidade física, identidade espiritual e propósito divino. Esse é o padrão do ataque direto. Ele vem nos pontos mais vulneráveis. Se estamos cansados, ele ataca nossas forças. Se estamos confusos, ele distorce a verdade. Se estamos com medo, ele amplifica a ameaça. E muitas vezes ele faz isso não apenas de forma espiritual, mas usando circunstâncias, pessoas e até sistemas para nos pressionar de todos os lados. O que impressiona na reação de Jesus é que ele não entrou em diálogo nem cedeu espaço. Cada investida foi respondida com a palavra de Deus. Não havia lugar para negociar ou relativizar. E aqui está a lição. No ataque direto não há terreno neutro. Ou resistimos firmes na palavra, ou cedemos espaço para que o inimigo avance. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:11-12: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa batalha não se vence com inteligência humana, mas com armas espirituais. É nessa hora que precisamos vestir cada parte da armadura. O cinturão da verdade para não sermos enganados. A couraça da justiça para proteger o coração. O escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação para guardar a mente. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para contra-atacar. E a oração constante para permanecer conectados à fonte de poder. O ataque direto também é um momento de revelação. Ele mostra se realmente confiamos na autoridade que temos em Cristo. Muitos sabem, em teoria, que Jesus já venceu Satanás na cruz, mas no momento do confronto agem como se fossem vítimas indefesas. É aqui que precisamos lembrar de Lucas 10:19. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Autoridade não é arrogância, é consciência de quem está ao nosso lado. O inimigo sabe que está derrotado, mas tenta nos convencer de que somos nós que estamos em desvantagem. Ele é mestre em criar cenários de intimidação, como fez com Golias diante do exército de Israel. Durante 40 dias, aquele gigante repetiu as mesmas palavras de ameaça, até que Davi apareceu, e em vez de medir o tamanho do inimigo, mediu o tamanho do Deus que servia. No ataque direto, a questão não é quão grande é o problema, mas quão grande é o Deus que está conosco. No entanto, não podemos ignorar que esses momentos são desgastantes. O ataque direto drena energia, mexe com emoções, afeta relacionamentos e, às vezes, até a saúde física. É por isso que precisamos aprender a lutar de joelhos. O inimigo pode tentar nos pressionar de todos os lados, mas ele não pode impedir que nos aproximemos de Deus. E é na presença do Senhor que recebemos a força para resistir até o fim. Muitas vezes, a vitória sobre o ataque direto não vem de forma instantânea. Pode haver um período prolongado de confronto, assim como Daniel enfrentou ao orar durante 21 dias enquanto havia resistência espiritual. Daniel 10, 12, 13. Essa demora não significa que Deus está ausente,
mas que há batalhas sendo travadas no mundo invisível e a perseverança na oração é essencial. Talvez você esteja nesse ponto agora, sentindo que a pressão é insuportável, que o inimigo está atacando sua mente, suas finanças, seu casamento, sua saúde ou seu ministério. Se esse é o seu caso, ouça com atenção. Você não está lutando sozinho. O mesmo Cristo que resistiu no deserto está com você, e a mesma autoridade que ele usou para derrotar o inimigo está disponível para você hoje. E há algo poderoso que precisamos entender. O ataque direto, por mais doloroso que seja, é muitas vezes o último estágio antes de uma grande virada. O inimigo sabe quando está prestes a perder terreno e, por isso, intensifica a ofensiva. Isso significa que se a batalha está mais dura do que nunca, é porque a vitória está mais próxima do que você imagina. E quando essa fase termina, Deus nos leva à aprovação mais transformadora de todas, a entrega completa. Porque depois de passar pelo fogo da solidão, da oposição, da espera, da escassez, das batalhas internas e do ataque direto, aprendemos que a verdadeira força não está em lutar com nossas próprias mãos, mas em abrir mão do controle e colocar tudo nas mãos dele. E é para essa última etapa que estamos caminhando agora, a prova final antes da vitória, render-se totalmente a Deus e confiar que Ele fará infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Sétima provação, a provação da entrega e rendição completa. A entrega e rendição completa é o ponto mais alto e, ao mesmo tempo, mais profundo de todas as provações. É o momento em que Deus nos conduz a um lugar onde já não resta mais nada para segurar, nenhum plano alternativo, nenhuma força própria para sustentar a caminhada. É o estágio em que o cristão entende, de forma irrevogável, que a vitória verdadeira não vem de quanto conseguimos lutar, mas de quanto conseguimos confiar. Essa prova é diferente de todas as outras, porque ela não exige apenas resistência. Ela exige rendição. Resistir é manter-se firme diante da tempestade. Render-se é abrir os braços em meio à tempestade e dizer: Senhor, faça como o Senhor quiser. E isso não é passividade, é fé, no mais alto nível. É a convicção de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não conseguimos enxergar o que está por vir. Abraão viveu isso de forma dolorosa e gloriosa. Depois de esperar por décadas o cumprimento da promessa de ter um filho, Deus lhe pediu o que parecia impossível. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Gênesis 22:2. Humanamente, essa ordem soava incoerente, porque Deus pediria justamente aquilo que ele mesmo havia dado como promessa. Mas Abraão não discutiu, não pediu explicações, não negociou. Ele obedeceu. Essa é a essência da rendição. Confiar mais no caráter de Deus do que no que conseguimos entender. Abraão acreditava que, mesmo que tivesse que sacrificar Isaque, Deus poderia ressuscitá-lo. Hebreus 11:19. E no momento exato, antes da faca descer, o anjo do Senhor o chamou e providenciou o cordeiro para o sacrifício. A provisão veio quando a rendição foi completa. A entrega total não é apenas abrir mão de algo material. É colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus. É dizer: Senhor, se o Senhor quiser que eu tenha, eu terei. Se o Senhor quiser que eu perca, eu aceitarei. A minha vida é tua. Isso vai contra tudo o que a nossa carne deseja, porque o ser humano quer controle, quer saber o que vai acontecer amanhã, quer segurar as rédeas da própria história. Mas Deus nos chama a viver pela fé, e fé não é ter um mapa completo, é caminhar confiando no guia. O que torna essa prova tão difícil é que ela geralmente vem depois de termos lutado muito. Chegamos aqui depois de enfrentar solidão, oposição, espera, escassez, batalhas internas e ataques diretos.
E depois de tudo isso, Deus nos pede para soltar o controle completamente. É como se Ele dissesse: agora que você aprendeu a confiar em mim nas tempestades, eu quero que confie em mim também na calmaria, sem reservas, sem condições, sem planos de fuga. Essa rendição também é um ato de guerra espiritual. Satanás odeia quando um crente se entrega totalmente a Deus, porque ele sabe que uma vida completamente rendida está fora do seu alcance. Uma pessoa que já não se apega a nada neste mundo é inabalável. Podem tirar-lhe recursos, posição, relacionamentos, até a própria liberdade, mas não podem tirar a paz e a confiança, porque essas estão guardadas em Cristo. Jesus nos deu o maior exemplo dessa entrega no Getsêmani. Sabendo que a cruz o aguardava, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa frase é o coração da rendição completa. Ele tinha poder para evitar a cruz, mas escolheu confiar no plano do Pai. E por meio dessa obediência perfeita, a salvação chegou até nós. Na prática, render-se significa abrir mão de lutar contra o que Deus já determinou. Significa parar de insistir em caminhos que Ele já fechou, deixar de lado aquilo que Ele está pedindo para entregar e, ao mesmo tempo, estar disposto a dizer sim para aquilo que Ele quer colocar em nossas mãos, mesmo que isso nos tire da zona de conforto. Talvez você esteja neste ponto agora. Talvez, depois de tantas lutas, Deus esteja pedindo que você solte aquilo que ainda segura com tanta força. Um relacionamento, um projeto, um sonho, ou até o medo de dar o próximo passo. E talvez, no fundo, a sua maior luta não seja contra pessoas, mas contra a própria entrega. Mas lembre-se, o altar de rendição não é um lugar de perda, é o lugar onde a vida é multiplicada. Abraão não perdeu Isaque. Ele ganhou a confirmação de que nada poderia impedir o cumprimento da promessa. E aqui está a verdade que precisamos gravar no coração. Toda vitória genuína em Cristo é precedida por uma entrega total. Deus não divide sua glória com nada e nem com ninguém. Ele espera que confiemos nele de tal forma que, quando a vitória chegar, todos saibam que foi a mão do Senhor que fez. Quando chegamos a esse ponto, algo muda dentro de nós. Deixamos de viver ansiosos, de medir cada passo, de temer o futuro. Passamos a descansar, porque sabemos que estamos nas mãos certas. E é nesse descanso que a vitória chega, não como um resultado do nosso esforço, mas como fruto da fidelidade dele. E assim, o ciclo das provações se completa. A solidão nos ensinou a ouvir a voz de Deus. A oposição nos fez firmar os pés naquilo que cremos. A espera nos moldou para confiar no tempo divino. A escassez nos mostrou que Ele é a fonte. As batalhas internas nos ensinaram a manter o foco. O ataque direto nos fez vestir a armadura. E a rendição completa nos posicionou para receber a vitória que glorifica unicamente o Senhor. Porque ao final de todas essas etapas, não há espaço para vanglória humana. Há apenas um coração grato que olha para trás e diz: foi o Senhor quem fez isso e foi maravilhoso aos nossos olhos. Salmo 118, 23. E é nesse reconhecimento que a verdadeira vitória é celebrada, não como um troféu de mérito pessoal, mas como um altar de adoração ao Deus que é fiel em todas as circunstâncias. Agora, depois de ter passado por cada prova, o cristão não apenas recebe a vitória, mas também é transformado por ela. Ele não é mais o mesmo, e é exatamente esse o propósito de Deus. Não apenas mudar a nossa situação, mas nos mudar por dentro, para que a vitória não seja apenas um momento, mas um testemunho eterno da graça e do poder de Cristo. Que o Senhor, que sustentou você em cada prova e o conduziu até aqui, derrame sobre a sua vida paz que excede todo entendimento,
renove as suas forças e encha o seu coração de confiança para viver a vitória que Ele já preparou. Que a mão poderosa de Deus o guie todos os dias e que a sua presença seja o seu maior tesouro, hoje e sempre. Amém.